Vamos então ver como é que se resolviam as atividades da segunda semana. Portanto, a primeira coisa que era preciso fazer era abrir o projeto e depois criar um ovo. Portanto, quem não conseguiu fazer a personagem da primeira semana, havia aqui o link para ir buscar. Criar um ovo como estava aqui indicado. Portanto, para criar o ovo, vocês vinham aqui à hierarquia, iam criar um objeto 3D, uma esfera. Eu vou-lhe mudar aqui o nome para ovo. E depois um ovo basicamente é uma esfera, mas que foi amassada num dos lados. Portanto, a sugestão que era feita aí era pôr aqui 0.7 e aqui 0.7. Pronto, eu vou fazer aqui zoom sobre o ovo. Pronto, ele já está assim numa forma de ovo. Depois era pedido para confirmar que vocês tinham aqui o Sphere Collider. Não era para pôr como trigger. Era pedido para distribuir um Rigid Body. Como está nos apontamentos, o Rigid Body é que faz com que o ovo passe a ser controlado pelo motor de física. Portanto, ele vai passar a respeitar as regras da física, tanto quanto um jogo respeita, nomeadamente a questão da gravidade. Portanto, se eu clicar agora para executar, o ovo, apesar de que ele está no ar, ele há de cair. Cá está ele e fica ali preso, digamos assim, fica no chão. Depois era pedido para implementar as funcionalidades de mover e rodar a personagem. Eu já tenho aqui... outra coisa que vocês podiam fazer, este teste Game Object, vocês já o podem apagar. Portanto, ele tinha sido pedido só para vocês testarem e aprenderem a importância daquelas duas funções. Portanto, a função update e da função start. Portanto, o mover e o rodar do player, eu já tenho aqui o script pronto. Vou importar e vou clicar duas vezes só para analisar o código. Portanto, o player basicamente tem um character controller. O move player é este. Portanto, ele tem um character controller. Nós vamos fazê-lo mover através do character controller. Um erro muito comum que muita gente cometeu foi aqui colocar character controller como está ali. Portanto, não é. Aqui é em maiúsculas. Ali é a variável que está ali definida em cima, é a referência para o objeto. Aqui é a classe, que é o que tem que estar ali. Outro erro também muito comum foi as pessoas esquecerem-se de declarar estas duas variáveis como floats. Elas também podiam ser declaradas diretamente aqui na linha. Outro erro também muito comum foi as pessoas duplicarem esta linha e depois esquecerem-se de mudar o nome da variável e ficava input andar duas vezes. Portanto, isto vai ler o eixo vertical, que é a tecla para cima e para baixo dos cursores, ou o W e o S. Isto vai ler o eixo horizontal, portanto, que é a tecla para um lado esquerdo e para o lado direito, ou o A e o D. Aqui nós íamos calcular a nova posição do player em função do eixo, do estado do eixo, portanto, se o utilizador está a carregar para a frente ou para trás, ou nada. A velocidade de andar, que é aquela variável que vocês depois podem manipular no inspetor. E a transform forward, que é a direção para onde o player está virado. Como nós estamos a usar a função move, temos que ser nós manualmente a atribuir, digamos assim, o valor da gravidade ao y. Depois multiplicávamos aqui pelo time, delta time, para que o nosso movimento não dependa, o movimento da nossa personagem não dependa dos frames a que estamos a executar. Portanto, é para ser independente da velocidade do nosso dispositivo. Portanto, isto era o andar para a frente e para trás. E esta linha aqui é que fazia rodar, e daí estar aqui o input rodar, para rodar para um lado e para o outro, e tinha aqui a velocidade de rodar. Portanto, este era o script que vocês tinham que passar e que depois tinham que atribuir aqui ao player. Portanto, basta pegar nele e arrastar para cima dele. E já aparece aqui, e depois vocês testavam e tipicamente a velocidade de rodar era muito elevada em 5 e ficava mais, na minha opinião, mais correto se ficasse em 2. Portanto, ele já roda para a esquerda, para a direita, ele está com os pés um bocadinho no ar, mas basicamente isso resolve-se com aqui a posição
do Character Controller ali. Mas como nós depois vamos fazer as animações, eu para já não me vou preocupar com nada disso. Depois, a seguir, era pedido para vocês utilizarem o script que estava naquela pasta dos assets, para aquelas pessoas que tinham importado. Para quem não tinha importado, o script estava neste link, bastava clicar cá e fazer o download. Eu tenho aqui o script à mão de semear e vou mais uma vez importá-lo para o meu projeto. Portanto, este script basicamente o que faz é utilizar, fazer com que a câmera siga um objetivo, digamos assim. Neste caso, o objetivo da câmera é seguir o player, e então o que nós tínhamos de fazer era atribuir este script à câmera, portanto, smooth follow na câmera, e depois aqui em baixo arrastar o player para ali, definir a distância que nós queremos a câmera do player, a altura a que ela vai ficar, e depois aqui se a câmera podia rodar sobre o eixo vertical e sobre o eixo horizontal. Portanto, normalmente 2 nestes dois campos é o suficiente. E agora, quando eu vou movendo o meu player, a câmera vai atrás de mim. Portanto, tínhamos feito a tarefa 5. Depois, na tarefa 6, era pedido para criarem um NPC novo. Mais uma vez, para quem não conseguia ou não queria estar a fazer, estava aqui um exemplo de um NPC neste link. Eu vou usar esse NPC que está nesse link. Portanto, é para fazermos um zombie, mas que eu vou chamar de Zé-B. Portanto, eu vou aqui na pasta dos modelos 3D, Magica Voxel, tinha cá uma personagem, e agora vou arrastar para cá outra personagem, que vai ser o meu Zambi, que é este aqui. Pronto, não se esquecer ali do Scale Factor, dependendo do tamanho com que vocês os criaram, pode ser preciso pôr mais ou menos. Normalmente 0.5, ou então se vocês não fizerem a conversão aqui, ou melhor, se desativarem a conversão, fica 0.05. Pronto, e este ia ser então o nosso Zambi. E depois era dito para adicionar ao Zambi um Capsule Collider. Portanto, é sempre no Parent. Capsule Collider. Um Rigid Body. E depois aqui no Rigid Body era dito para bloquear o X e o Z, para ele não cair para o lado. Ele para já até podia não cair, mas eventualmente, quando nós depois fizemos a parte do Nav Mesh, podíamos ter esse problema. E depois era dito para ver se a Capsule Collider, que é estas linhas verdes estão aqui, estavam centradas com o nosso Zambi. Como podem ver, não estão, até porque elas estão a atravessar o chão. Portanto, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que pôr aqui a altura 2 e tínhamos que pôr aqui 1. Mais uma vez, depende de como vocês fizeram o vosso Zambi, o vosso NPC, mas no caso do meu fica ajustado. Eu vou só manipular aqui o Z para ele ficar mesmo centrado, apesar de não ser uma coisa muito importante, mas fica já centrado. E depois era para fazer o script que ia fazer mover o NPC entre dois pontos. Esse script era se calhar um bocadinho mais complicado, porque usava vetores, mas basicamente era para nós criarmos um vetor, portanto move NPC, e agora eu vou atribuir o move NPC ali ao nosso Zambi e vou abrir aqui o script para vos mostrar o que é que ele faz. Portanto, isto é o vetor dos pontos que o zombie vai percorrer. Este aqui é o índice, portanto é a posição do próximo ponto neste vetor. Portanto, ele vai começar pelo primeiro ponto, que é o 0, é a posição 0, e depois vai avançando. Isto era a velocidade com que o zombie se ia mexer. Esta era a distância mínima que o zombie chegava dos pontos para nós decidirmos que ele podia já passar ao próximo.
e esta variável para já não está a servir para nada. Portanto, é normal que até vos apareça um aviso a dizer que esta variável não está a ser usada. Uma referência para o rigid body do zombie, porque nós vamos movê-lo através do rigid body. Portanto, se nós não tivermos pontos, aparecia esta mensagem na consola, porque o zombie, se não tiver pontos, não se vai conseguir mexer. Daí este if, e aqui é a mesma coisa. E então, esta linha aqui servia só para vocês poderem ver a distância a que o zombie estava do próximo ponto. Portanto, e vocês iam ver na consola aparecer a distância cada vez a diminuir mais, até que quando chegasse ao valor da distância mínima, passava para o próximo ponto e ia repetindo o processo. Portanto, eu vou já pôr em comentário esta linha, porque eu não vou precisar dela e não preciso estar a inundar a minha consola de mensagens. Portanto, aqui nós testávamos se a distância do zombie era suficientemente próxima para ele passar já para o próximo ponto. Se fosse suficientemente próxima, passava para o próximo ponto, portanto o índice ia avançar. Se o índice já tinha percorrido todos os pontos, quer dizer que não tínhamos mais nenhum ponto, colocávamos outra vez no primeiro. Portanto, a ideia é o zombie fazer o loop entre os pontos que nós tínhamos. Aqui calculávamos a direção para onde o zombie se ia movimentar, alterávamos a rotação do zombie, isto é instantâneo, portanto ele se chegasse a um ponto instantaneamente aparecia rodado para o outro. Vocês podem pesquisar mais tarde e ver como é que podem fazer isto suavemente, usando uma função chamada lerp. E depois aqui movimentávamos o zombie utilizando o rigid body. Porque é que usamos o rigid body? Precisamente para ele não atravessar as paredes. Pronto, e com isto o que é que agora nós tínhamos que fazer? Tínhamos que ir aqui criar os pontos vazios. Eu quando crio pontos vazios eu ponho sempre no 000 porque é muito mais simples. Pontos NPC. Portanto, e reparem que o 000 até aqui aos pés da personagem. Portanto, eu vou tirá-lo daqui só para não baralhar. Portanto, é ali. E agora vou criar outros pontos vazios dentro dele. Portanto, é muito importante que os pontos que nós estamos a criar, o Y deles esteja à mesma altura que está aqui o zombie. Portanto, o meu zombie está em 4, eu vou pôr também 4, porque senão ele começava -se a inclinar. Estranhamente o 4 é ali em cima. Depois temos que ver se não há aqui algum bug neste valor. E eu agora vou duplicar. Estou a achar esquisito, este 4 está tão alto. Pronto, e este para já era o ponto 2. E agora o zombie. Nós íamos aqui e podíamos arrastar os dois em simultâneo, mas para fazermos isso tínhamos que bloquear aqui o inspetor. E agora sim podemos selecionar os dois com o Shift ou com o Control e arrastar para aqui, e depois não esquecer de desbloquear outra vez. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar aqui o valor que querem e depois arrastar manualmente os pontos para cá. Portanto, eu agora pus ali 3, eu posso arrastar um destes pontos para ali, não me interessa, basta estar assim. Velocidade eu vou pôr a 2 e a distância mínima eu vou pôr a 1. Portanto, vou executar a ver o que é que acontece, mas eu acho que ele vai voar. Pronto, estão a ver, ele parece que está a dançar o samba, mas deitado com sono. Portanto, aquele Y ali, por alguma razão, não está correto. Portanto, este Y aqui, por alguma razão, não está correto. Aliás, eu agora pus 0 e ele não mudou nada. Portanto, eu vou pôr 0 e vou pôr 0. Pronto, ele agora já vai direitinho. Portanto, ele agora está a ir em direção a um ponto. Se vocês tiverem isto aqui aberto, veem qual é o ponto para onde ele está a ir. Foi para o 0, agora vai para o 1. Depois volta aí para o 0. Pronto, em alguns casos as pessoas, o zombie tinha pode ter um comportamento um bocado irregular, por exemplo, andar. Houve algumas pessoas que detectaram um comportamento um bocado irregular, especialmente quando está a mover o player. Portanto, do zombie andar mais devagar ou mais rapidamente quando o player se move. E
A solução para isso pode passar por vários testes. Um exemplo poderá ser, em vez de usarmos aqui a função update, usamos a função fixedUpdate, porque a função fixedUpdate é chamada com intervalos regulares, portanto não depende das frames por segundo. É um intervalo fixo e que está definido ali na parte da física, nas preferências. Portanto, pode ser uma solução. Noutros casos, o problema poderá ter a ver com o seguinte: o zombie na realidade está a arrastar-se pelo chão e isto cria uma fricção, ou cria um comportamento de suposta fricção, que isto é tudo virtual, como é óbvio, entre o collider do chão e o collider do zombie. Isso pode criar algum comportamento irregular. Então, em alguns casos, eu aconselho as pessoas a colocarem a massa aqui em 15, o drag em 1 e o angular drag em, o drag em 2 e o angular drag em 1. Isso em alguns casos também ajudou. Pronto, seja como for, quando nós estivermos mais lá para a frente, vamos desativar este modo de mover e vamos usar as nav mesh. Portanto, e para já não vale a pena estarmos a perder muito mais tempo com o nosso amigo zombie. Pronto, e depois era sugerido fazerem mais zombies. Para fazer mais zombies é tão simples como eu duplicar este, arrastar para outra posição. Se eu tiver outra personagem, posso substituir, posso definir aqui uma velocidade diferente. Por exemplo, este vou pô-lo a 1, há de andar a metade da velocidade do outro. Para já ele vai para os mesmos pontos. Portanto, aquele é 1, então vê que ele está a andar mais devagar, aquele é o 2. Podia criar pontos diferentes para um e para o outro, para eles patrulharem espaços diferentes e por aí fora. Pronto, depois era sugerido criarem uma armadilha que bloqueasse a passagem do player, podia ser uma bola que escorregava, podia ser uma porta. Pronto, e depois eu dava-vos o exemplo de uma porta para vocês fazerem, e havia um script que era o script para mover a porta. Pronto, então eu vou implementar aqui o exemplo da porta muito rapidamente. Portanto, uma porta não é mais do que um cubo. Eu vou criar aqui um cubo. Naturalmente convinha que o cubo estivesse numa posição em que bloqueasse a passagem do player, por exemplo um corredor ou uma coisa qualquer assim do género. Para ser mais fácil nós movermos o cubo, era sugerido que vocês criassem um objeto vazio que seria o mecanismo da porta. E qual é a vantagem de eu ter este objeto vazio? É muito simples, é que eu posso pegar na porta e assim arrastá-la para qualquer sítio e não tenho que estar a preocupar aqui em mexer estes valores. Ok? Pronto, e depois aqui convinha ajustarmos a largura da porta para o player caber lá nela. Portanto, eu vou pôr aqui uma porta com 2 metros de largura, 3 metros de altura, se calhar não era preciso tanto, mas pronto. Vou diminuir o Z para meio metro. Portanto, se ela tem 3 metros de altura, 1,5 metro aqui no Y faz com que ela fique rente ao chão. Pronto, e depois havia aquele script para mover a porta. O que é que faz este script? Muito simplesmente vai ter um ponto inicial, que é a posição em que a porta está fechada. Vai ter o ponto final, que é a posição para onde a porta se vai mover. Vai ter uma variável, que é a velocidade com que a porta se move. No arranque, posicionávamos a porta numa determinada posição e depois vamos atualizando a posição da porta, vamos calculando a nova posição da porta até ela chegar à distância de 0.1 do ponto final. Aqui em alguns computadores, o movimento, como este movimento é no update, portanto depende das frames por segundo do computador, em alguns computadores acontecia que o computador estava a executar o jogo a 800 ou 900 frames por segundo e a porta movia-se muito rápido e passava este ponto e não voltava, não descia. Então a solução podia passar por fazer, em vez de no update, fazer mais uma vez no fixed update. Portanto, o que é que me falta fazer aqui no meu mecanismo da porta? Falta... portanto, já agora voltando aqui ao código, este código vai movimentar a transforme do objeto que o tem. Portanto, este código tem que estar na porta. Portanto, ele tem que estar aqui na porta. Onde é que ele está? Move porta, tem que estar ali. Já agora eu vou aproveitar para mudar aqui o nome para porta.
Pronto, e agora falta-me os ponto inicial e o ponto final, que eu vou criar aqui dentro, são dois objetos vazios. Este vai ser o ponto inicial. Portanto, o ponto inicial tem que ser igual à posição atual da porta. Portanto, eu vou copiar aqui a transform da porta e vou colar para aqui. Apesar de que aqui a escala não interessa nada, porque o ponto é um ponto vazio. Depois duplico. Este vai ser o ponto final. E agora vou simplesmente mover o ponto final para cima. Portanto, eu quero que a porta suba mais ou menos até ali. Depois já vamos ver o que é que acontece. Faltou uma coisa, faltou preencher os pontos. Portanto, sempre que vocês virem este erro, a dizer que há uma referência que não foi atribuída, quer dizer que nos esquecemos de fazer isto. Portanto, faltou arrastar para aqui o ponto inicial e arrastar para aqui o ponto final. Portanto, vamos lá ver então se a porta já sobe e desce. Onde é que ela está? Está ali. Subiu. Desceu. Pronto. E se o player tentar passar contra ela, não consegue. Então a ver, está a chocar contra ela. O ponto final para mim está muito baixo, porque o player nem sequer consegue passar. Portanto tem que ser qualquer coisa mais lá para cima. Naturalmente a porta não devia ficar aqui, devia ficar num corredor ou na entrada para um determinado espaço, como por exemplo o espaço para largar os ovos. O tal drop point, e assim já estava a funcionar. Pronto. Isto era um exemplo, vocês podiam fazer a porta andar de um lado para o outro, mas para isso tinham que mexer aqui no nosso código, porque o código só altera a posição Y. Portanto, se vocês queriam que ele andasse de um lado para o outro, tinham que colocar aqui o X ou o Z, dependendo se queriam que ela andasse assim ou se queriam que ela andasse assim. Pronto, e isto era o 10. Depois no 11 era para nós posicionarmos o player. Portanto, este aqui é o player num determinado sítio. Eu vou posicioná-lo, por exemplo, para ali. Era pedido para atribuir a tag player, portanto era vir aqui e fazer isto. Era pedido para o ovo se ficar colocado num sítio em que o player lhe chegasse. Portanto, a ideia é que ele esteja, por exemplo, à altura do chão. E era pedido para confirmar que ele tinha um Sphere Collider ou um Collider. Se vocês tiverem um ovo com outra forma, pode ser um Mesh Collider. E tinha o Rigid Body. Pronto, a seguir, o que é que nós tínhamos que fazer? Nós queríamos fazer com que o player apanhe os ovos. Para isso, o player vai ter que ter um Capsule Collider e tem que ser um Capsule Collider que fique maior do que o Character Collider. E o Capsule Collider tem que estar como trigger. Portanto, era vir aqui adicionar o Capsule Collider. Depois tínhamos que o alinhar para ficar exatamente igual ao outro. Portanto, 1 metro e 2 metros. Ele agora está exatamente igual ao Character Controller. E agora ele tem que ficar um bocadinho mais largo. Eu vou, por exemplo, pôr 0.7. Portanto, serão estas linhas que estão aqui que vão detectar quando ele embate contra o ovo. E para isso ele tem que estar como trigger. Portanto, o ovo vai ter que entrar neste espaço. Não vai entrar no espaço do Character Control, não vai entrar no espaço do Capsule Collider. E isso vai fazer com que o código que vai estar no ovo seja executado. E qual era esse código? Era o código de apanhar o ovo. Portanto, o código de apanhar o ovo era muito simples, porque basicamente para apanharmos o ovo o que nós dizemos é que o ovo passa a ser um filho do player. Portanto, só precisamos do on trigger enter. Se ele está a tocar com o player, com um objeto que tem a tag player, eu vou tirar daqui isto, que isto não está aqui a fazer nada. Então ele ficava como filho. Agora, também era dito, salvo erro no ponto... também era no 14. Cuidado porque o player só deve poder apanhar um ovo de cada vez. Então o que é que nós tínhamos que ver? Tínhamos que ver se o player já levava um ovo com ele. Como é que nós sabemos se ele já leva um ovo com ele? Íamos ver se dentro do player, portanto, ele se colidiu com o player, este objeto other representa o collider do player. Íamos ver se dentro do player existia um filho, get component in children, para ver se há um filho
que tem este componente que é o script apanhar. Portanto, se não existir, está nulo, quer dizer que ele pode apanhar este ovo porque é o primeiro que ele apanhou. E depois, em alguns casos, quando vocês apanhavam o ovo, quando o player apanhava o ovo tinha um comportamento esquisito, porque batia contra as paredes, às vezes saía disparado. Então a solução passava por dizer que o rigid body do ovo ficava desativado. Portanto, ativávamos esta propriedade isKinematic. Vamos ver se já funciona. Portanto, eu vou atribuir agora o apanhar ao ovo. E agora eu vou contra o ovo ver se já o consigo apanhar. Portanto, como está nos apontamentos, pronto, já o apanhei. Se vocês repararem aqui na hierarquia, o ovo está ali dentro. Como está nos apontamentos, para que dois colliders possa ser detectada a sua colisão, tem que ter um rigid body. Portanto, e neste caso o ovo tem o rigid body. Portanto, é este sphere collider que está aqui que vai colidir com este capsule collider que está como trigger e que vai ativar o código que está aqui no ovo, que é o código do apanhar. Portanto, e daí que aqui esteja como on trigger enter. Agora, só para nós testarmos outra coisa, que é ver se eu consigo apanhar mais do que um ovo. Eu vou duplicar este ovo, vou pô-lo aqui ao lado, e quando eu apanhar um ovo não devo conseguir apanhar o outro. Portanto, eu vou apanhar este primeiro ovo, e se eu agora for contra o segundo, não acontece nada. Estão a ver, eu não o apanho, portanto estou a fazê-lo rebolar pelo chão, mas não o consigo apanhar. Porquê? Porque eu já tenho um objeto que tem o script apanhar, que é aquele ali. Portanto, enquanto eu não largar este ovo, eu não consigo apanhar outro. Depois era dito para vocês fazerem outros objetos para decorar o vosso nível. Depois era pedido para definir um canto, um espaço onde o player ia largar os ovos. Portanto, eu, para não estar a ter que percorrer muitos níveis, eu vou definir aqui neste canto aqui ao lado. Vou começar por criar um cubo para ser mais fácil depois encontrar o espaço. Vou fazer aqui o reset e agora vou pôr o cubo aqui assim. Vou aumentar aqui o X e o Z. Pronto, este vai ser o espaço, se calhar tem que ser um bocadinho maior. 6 e 6. O Y vou pôr 0.5. Vou pô-lo mais baixo. Assim. Vou atribuir-lhe um material de outra cor para ser mais fácil de encontrar. Sei lá, pode ser. Já usei as cores todas que aqui estão, vou criar um novo. Laranja. Laranja e laranja. Pronto. E agora, isto vai ser o meu drop point. Portanto, é o ponto para onde eu vou largar os ovos. E como é que isto vai detectar os ovos? Basicamente, vai ter que ter um outro box collider como trigger. Portanto, reparem que ele agora tem dois exatamente iguais, um em cima do outro. Por isso eu vou puxar este mais para cima. Estão a ver? É esta caixa que está aqui como trigger. E para garantir que ele entra, que o ovo entra aqui, eu vou aumentar aqui a altura dele. Ok, para 3, por exemplo. Pronto, assim já deve, o ovo já deve ativar. Tem que estar como trigger. Ok? Pronto, agora havia um código que era o drop me, que era mais um código que nós íamos pôr no ovo, e que basicamente o que este código fazia era detectar se nós entramos num espaço que tinha a tag drop me. Isto quer dizer que este tem que ter a tag drop, acho que é da drop point. Deixem só confirmar outra vez. Atenção às maiúsculas e minúsculas, portanto é drop point como está ali. Portanto vou pôr aqui drop point. O ovo tem que ter o drop me. Já que eu tenho dois ovos,
Vou pôr o drop me nos dois ovos. E o que é que fazia o código drop me? Portanto, o ovo tem o apanhar e tem o drop me. O que é que faz o código drop me? Portanto, detecta quando entrou num trigger que tem a tag drop point e vai se separar do player fazendo isto. Transform parent igual a null. Portanto, no apanhar nós punhamos a transform associada, o parent da transform associada ao player, à transform do player. Aqui nós estamos a pôr a nulo, quer dizer que ele deixa de ser filho do player e salta fora. O que é que por vezes acontecia com algumas pessoas? O ovo estava tão junto do player que logo a seguir ele era apanhado outra vez porque ativava o apanhar. Portanto, para resolver esse problema, a solução passava por ou desativarem o apanhar, que não era verdadeiramente uma solução, porque os scripts dos triggers, mesmo quando estão desativados, são executados. A culpa não é minha, não fui eu que fiz o Unity, é assim que está feito. Então a solução ideal seria mesmo destruir o trigger apanhar. Portanto, isto quer dizer que quando o ovo estiver dentro do drop point, já não vai ter o script apanhar, logo o player não vai conseguir apanhar outra vez. E depois tornávamos a ativar o rigid body para o ovo cair no chão. Vamos executar a ver o que é que acontece. Portanto, devo conseguir apanhar então aqui um destes ovos. E agora vou até ao meu drop point, que é aquele espaço ali cor de laranja. Portanto, se vocês repararem, o ovo está aqui. Tem os dois scripts. Agora eu vou aqui para dentro e o ovo deixou de ter o apanhar. Portanto, eu agora já não consigo apanhar o ovo outra vez, porque ele agora já ficou no drop point. Pronto, se vocês quiserem que ele fique mesmo dentro do drop point, a solução passava por o trigger ser um bocadinho mais pequeno. Portanto, em vez do trigger ser exatamente ali, vocês podem pegar aqui. Portanto, quando vocês clicam aqui, vocês podem manipular estes pontinhos que aqui aparecem. Pronto, e assim o player tinha que entrar dentro do espaço e o ovo já caía. Já ia cair aqui dentro deste espaço. Pronto, isto é uma maneira visual de fazer. Se vocês repararem, quando eu estou a clicar, basicamente o que ele está a fazer é mudar aqui o centro e o tamanho nos eixos. Só que assim é mais fácil porque é visual. Pronto, e assim o player, quando entrar aqui, não faz nada, só vai fazer quando entra neste espaço e o ovo fica dentro do drop me. Pronto, e isto era a opção para deixar cair o ovo, que era o ponto 17. Depois era pedido para moverem os pontos dos NPCs para dificultarem o acesso aqui. Portanto, a ideia seria, por exemplo, pôr os pontos para eles andarem aqui de um lado para o outro. Fazer um post no Teams com o meu nível. Eu não vou fazer, o meu não está tão fixe como o vosso. Depois era dito para criarem a classe saúde, que estava na parte da física. Eu já tenho aqui também o script, vou só arrastá-lo para aqui. Para que é que serve a classe saúde? Vai servir para nós atribuirmos não só ao player, mas a todos os game objects que nós pretendemos que percam vida. Basicamente o que esta classe define é qual é que é o estado da vida dele, qual é o valor da vida, e define uma função para devolver esse valor. Portanto, a variável não está public, portanto temos que ter uma função public para fazer um get, para devolver o valor, e define uma função para alterar, para retirar vida do player. Portanto, e o que era dito era para atribuir esta classe ao nosso player. Pronto, só atribuir a classe não faz rigorosamente nada, a não ser dizer que tem ali 100% de vida. Depois era dito que ele deve perder vida sempre que for tocado por uma armadilha ou por um NPC. Então o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que criar mais um script. Aqui eu chamei gerir colisões. E o que é que faz este script? Portanto, este script basicamente vai detectar quando há um trigger a ser ativado. Portanto, on trigger enter. E quando houver um trigger a ser ativado, vai retirar a vida.
O que é que faz a função retirar vida? É esta função que está aqui em baixo. Vai ver se o objeto que entrou no trigger tem a componente saúde, que é aquela classe que eu atribuí neste momento só ao player. E se não for nulo, quer dizer que ele tem. Então se ele tem, nós vamos retirar vida a ele. Para nós não estarmos sempre a retirar vida rapidamente, era criado um temporizador, um timer, que ia guardar a última vez que o player perdeu vida e aos poucos ia permitir reduzir esse tempo. Portanto, se o player perdesse vida, nós podíamos dizer que ele só ia voltar a perder vida passado, por exemplo, 3 segundos. Isto no caso do player ficar em contacto com o trigger. Portanto, se ele estivesse a tocar, por exemplo, na porta constantemente para perder vida. Portanto, este código gerir colisões deve ser atribuído às armadilhas e aos NPCs, aos zombies, que vão tirar vida ao player. Portanto, eu vou pegar no gerir e vou atribuir a este zombie e a este zombie aqui. Portanto, o gerir colisões. E agora eu vou pôr a jogar o meu joguinho com o player selecionado para nós vermos o que é que acontece aqui na classe saúde. Portanto, ele está com 100% de vida. Eu agora vou chocar com um zombie e já só tenho 90% de vida. Se eu chocar outra vez, 80% de vida. E por aí fora. Portanto, já estou a perder vida. Ok? E era para isso que servia a classe saúde. Se vocês quisessem que ele perdesse vida, por exemplo, em contacto com a parede, com a porta, atribuíam-lhe o gerir colisões. Vocês podem aqui alterar qual é que é o valor de vida que querem que ele perca. Eu pus cá 10, mas vocês podem fazer com que ele perca mais vida ou menos vida. E agora se eu for contra a porta, vamos ver se eu perco a vida. O que é que vocês acham? Acham que eu vou perder vida ou não? Vamos experimentar. Olha, não perdi vida. Por que será? A razão é simples. Por aquilo que eu já disse neste vídeo. Para que dois colliders ativem o código dos triggers ou dos colliders, é necessário haver um rigid body entre eles. E neste caso a personagem não tem um rigid body e a porta também não tem nenhum rigid body. Se vocês repararem, a porta não tem nenhum rigid body. Os NPCs têm rigid body e por isso é que já está a funcionar nos NPCs. Então nós temos que atribuir aqui um rigid body. E assim eu já devo perder a vida. Mas ao atribuir o rigid body na porta, isto cria outro problema. Porque assim a porta passa a respeitar regras do mundo, nomeadamente a gravidade. E como podem ver, ela não sobe, deixou de subir. Ela está a tentar subir, vão ver que ela está a tremer, mas não consegue. Então, a solução seria virmos aqui ao rigid body e dizer que ele é kinematic. E ele agora passou a ser animado diretamente pelo nosso código. Por alguma razão ele está agora em direção ao espaço e mais além, mas se calhar porque eu ativei isto aqui com a porta. Onde é que está o rigid body? Está aqui. Com a porta já, com o jogo já a andar. Vamos ver. Então, está a subir, está a descer. E se eu for lá com a personagem contra a porta, já perdi vida. Agora perdi vida porque bati no NPC, perdi vida outra vez porque bati com a porta. E pronto, e tínhamos a parte de perder vida a funcionar. E acho que estava tudo feito.